celebração de hoje, para aquecer a nossa voz e para relembrar alguns. Vamos lá? Canto inicial número 2. O Senhor está pra chegar, já se cumpre a profecia, e o seu reino então será liberdade e alegria, e as nações enfim recebem salvação a cada dia. Das alturas orvalhem os céus, e das nuvens que chova a justiça, e a terra se abra ao amor, e germine o Deus Salvador. Das alturas orvalhem os céus, e das nuvens que chova a justiça, e a terra se abra ao amor, e germine o Deus Salvador. Canto das oferendas, número 14. As nossas mãos se abrem, mesmo na luta e na dor, e trazem pão e vinho para esperar o Senhor. Deus ama os pobres e se fez pobre também. Desceu à terra e fez pousada em Belém. As nossas mãos se elevam para num gesto de amor retribuir a vida que vem das mãos do Senhor. Deus ama os pobres e se fez pobre também. Desceu à terra e fez pousada em Belém. O 3. As nossas mãos se encontram na mais fraterna união. Façamos deste mundo a grande casa do pão. Deus ama os pobres e se fez pobre também. Desceu à terra e fez pousada em Belém. Canto de comunhão número 19. As colinas vão ser abaixadas, os caminhos vão ter mais fulgor. O Senhor quer as vidas ornadas para a festa da vida e do amor. Vem, Senhor, vem salvar teu povo. Deus conosco, Emanuel, neste pão um mundo novo, que é teu povo, Deus fiel. Vão brotar em desertos mil fontes, que canteiros de paz vão regar. Também vida sem luz de horizontes, na luz viva do céu vão brilhar.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bom dia a todos vocês presentes na Catedral Nossa Senhora de Lourdes e a você que nos acompanha através da internet. A nossa celebração de hoje está sobre a responsabilidade da catequese terceira etapa e está assim constituída. Ao comentário, Edson Lopes. Ao canto litúrgico, Flávio, Rosana e Edi. Fará a primeira leitura, Dayara Macedo. Segunda leitura, Cláudia. Preces, ministro Cacá Correia. Presidirá a Eucaristia, Monsenhor Roberto Carrara. Coloquemos diante do Pai as nossas intenções que trazemos em nossos corações. Rezaremos também pelos falecidos do 7º dia, Everton Marcelino do Carmo, José Nilson Costa, 3º dia, Ana Feliciana, 5 anos, Lourdes Prete Gregório, Luciano Rissato Rosina. Em pé, vamos receber a equipe de celebração com o canto inicial número 2. O Senhor está pra chegar, já se cumpre a profecia, e o seu reino então será liberdade e alegria, e as nações enfim recebem salvação a cada dia. Das alturas orvalhem os céus, e das nuvens que chova a justiça, e a terra se abra ao amor, e germine o Deus Salvador. Das alturas orvalhem os céus, e das nuvens que chova a justiça, e a terra se abra ao amor, e germine o Deus Salvador. Vem de novo restaurar-nos, de que lado estarás? Indignado contra nós, e a vida não darás, salvação e alegria, outra vez não nos trarás. Das alturas orvalhem os céus, e das nuvens que chova a justiça, e a terra se abra ao amor, e germine o Deus Salvador. Das alturas orvalhem os céus, e das nuvens que chova a justiça, e a terra se abra ao amor, e germine o Deus Salvador. Vamos acolher então as nossas crianças. A catedral está meio pela metade hoje. O que está acontecendo? Vamos também, nós estamos nos sinais então do tempo do advento. Vejam, tudo está mudando aqui, tanto os visíveis, né? Como a cor dos paramentos, a árvore de Natal, depois o presépio que está ali e também agora a coroa do advento. Vamos acender então a primeira vela, lembrando o primeiro domingo do advento. Depois também não vamos cantar o Glória, que nesse tempo não se canta, e depois as mensagens que se referem então ao fato que estamos para celebrar. Enquanto isso, ouçamos a leitura da ambientação. Estamos celebrando o primeiro domingo do advento. A promessa se cumprirá. Valorizar os símbolos do advento, coroa, velas, manjedoura, vazia. Iniciamos hoje um novo ano litúrgico, denominado Ano C, durante o qual leremos o evangelista Lucas,
O início do novo ano litúrgico é marcado pelo advento, tempo de espera e de preparação para o encontro com o Senhor que virá em sua segunda vinda. E memorial do Natal, quando veio pela primeira vez para nos salvar. O cenário que a liturgia da palavra nos incutirá não será de descrença nem de indiferença, no que se refere aos finais dos tempos, mas nos incentivará a um modo de vida que deverá se caracterizar pela preparação para o encontro com o Senhor em sua segunda vinda. Uma preparação que nos marca como semeadores da justiça e propagadores da vida que nunca termina. Bem, caríssimos irmãos, reunidos aqui na Catedral de Apucarana, vocês que estão ligados a nós através da internet. Vamos então dar início a esta nossa celebração, primeiro domingo do Advento, e o façamos em nome da Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu saúdo também em nome da Trindade, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Agora vem o nosso exame de consciência. Nós estamos nesse tempo celebrando aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás. Mas não é a parte mais importante. Nós estamos nos preparando para aquilo que vai acontecer no final dos tempos. É o que a liturgia de hoje nos vai transmitir. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos celebrando a presença de Deus no nosso meio. Ele está aqui. Ele veio nos ensinar a sua palavra e Ele vem nos alimentar com a sua força. Então, no nosso exame de consciência, eu aproveito desse Deus comigo, eu me interesso por acolhê-lo, por ouvi-lo, por recebê-lo nos sacramentos, ou isso não faz diferença para mim? Examinemo-nos. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, Senhor, tende piedade de nós. Senhor, Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, Senhor, tende piedade de nós. Senhor, Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados
e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, concedei a vossos fiéis o ardente desejo de possuir o reino celeste, para que, acorrendo com as nossas boas obras ao encontro do Cristo que vem, sejamos reunidos à sua direita na comunidade dos justos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Terminados os ritos iniciais, passemos para a liturgia da palavra. Cada cristão tem consciência de que seu destino é a vida eterna. Vida eterna que terá seu início no encontro com Jesus Cristo, na sua segunda vinda. Para que o broto da eternidade, plantado por Deus em nós, produza flores e frutos, é preciso viver na santidade, estar vigilantes e nos distanciar de toda espécie de vício. Leitura do livro do profeta Jeremias. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei cumprir a promessa de bens futuros para a casa de Israel e para a casa de Judá. Naqueles dias, naquele tempo, farei brotar de Davi a semente da justiça, que fará valer a lei e a justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo, e Jerusalém terá uma população confiante. Este é o nome que servirá para designá-la. O Senhor é a nossa justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, a vós eleva minha alma. Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, a vós eleva minha alma. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente, me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, a vós eleva minha alma. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, Senhor meu Deus,
verdade e amor são os caminhos do Senhor, para quem guarda a sua aliança e seus preceitos. O Senhor se torna íntimo aos que o temem e lhes dá a conhecer sua aliança. Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, a voz eleva minha alma. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, o Senhor vos conceda que o amor entre vós e para com todos aumente e transborde sempre mais, a exemplo do amor que temos por vós. Que assim Ele confirme os vossos corações numa santidade sem defeito aos olhos de Deus, nosso Pai, no dia da vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Enfim, meus irmãos, eis o que vos pedimos e exortamos no Senhor Jesus. Aprendeste de nós como deveis viver para agradar a Deus, e já estáis vivendo assim. Fazei progressos ainda maiores. Conheceis, de fato, as instruções que temos dado em nome do Senhor Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Vem mostrar-nos, ó Senhor, Vem mostrar-nos, ó Senhor, tua grande compaixão. tua grande compaixão. Dá-nos tua salvação. Dá-nos tua salvação. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos, erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Saúdo a todos vocês aqui reunidos aqui na Catedral e vocês que estão também através da internet rezando conosco. Começamos então o tempo do Advento. Advento, já sabemos, significa chegada, alguém está por chegar, é alguém importante.
Então, o tempo do Advento tem 4 domingos. Até, então, depois dos 4 domingos, o Natal vai acontecer no meio da semana. E aí, então, celebramos. Agora, eu queria lembrar aos senhores, se eu perguntar o que é que nós celebramos no Natal, os senhores vão dizer assim, é o nascimento de Jesus. Está certo, mas é só uma parte que está certa. O que nós celebramos durante o Natal, a Páscoa, a Ascensão de Jesus, Pentecostes, Nossa Senhora Aparecida, santo este, santo aquele, celebramos sempre o mistério total de Jesus. Nós não celebramos partes do mistério de Jesus. Então o que nós celebramos? O seu nascimento, o seu batismo, a Quaresma, a Semana Santa, a morte, a ressurreição, a ascensão ao céu e o dom do Espírito Santo. Tudo isso nós celebramos em todas as missas que celebramos. Então nós temos o mistério geral de Jesus. Agora, isso desde o início. À medida que a história foi caminhando, então a igreja procurou salientar então alguns pontos da vida de Jesus. Então isso foi alguns pontos, todos os pontos, todas as partes. Só que aí então foi colocando então momentos do ano litúrgico em que a gente celebra, recorda, medita mais profundamente cada parte. Mas não quer dizer que estamos celebrando só aquilo. Mas estamos celebrando sempre tudo. Então é isso que a liturgia nos faz ver através dos sinais, salientando então, através dos sinais visíveis, um mistério que a gente não vê, mas a gente acredita. Então os senhores sabem que mistério na liturgia não é uma coisa que ninguém conhece. Não, é uma coisa que não se vê. É diferente, mas nós sabemos e nós acreditamos e por isso nós vivemos e celebramos. Agora, o tempo do Natal, o tempo do Advento, o que é que a gente celebra de modo particular? Então, a gente normalmente, por causa do comércio e da vida de hoje, nós salientamos muito a primeira vinda de Jesus, 2000 anos atrás. Mas não é só isso não. O mais importante é o que vai acontecer depois, porque isso já aconteceu, o nascimento, e ele está presente aqui com a gente. Agora o que é importante é a sua segunda vinda. Então nós lembramos, e o que nos faz meditar justamente agora é isto. Com o Natal, pensem bem no seguinte, no que eu vou falar. Com o Natal, nós celebramos a divindade descendo no meio da humanidade. Até o Natal de Jesus, isso não tinha. Com o Natal de Jesus, então, ele, como Deus, já existia. Ele se veste com uma roupa humana, é a carne humana, mas é a divindade que está revestida dessa carne humana e veio viver no nosso meio. Então pensem na grandiosidade do mistério da encarnação de Jesus. Não é um Deus agora distante, lá longe, que ninguém conhecia. Não, agora ele veio e veio ensinar para a gente tudo. Vem revelar esse mistério de Deus, mas não voltou. Ele está conosco. Então é isso que é importante para nós. Por isso que nós estamos reunidos justamente para celebrar esse mistério de Jesus presente e aproveitar o que ele está oferecendo para a gente. O que Deus nos está dando. Não é um presente de alguém, de um amigo, sei lá o quê. Não, é Deus. Então eu tenho que sempre meditar nessa realidade. Se Deus veio até mim e está presente, eu preciso descobri-lo. Onde é que ele está? Nos sacramentos. Então quando eu fui batizado, ele começou a morar dentro de mim, porque eu me tornei santuário divino. A divindade está aqui dentro. Com o meu pecado eu afasto-a, mas se eu arrependido, ela volta. A Eucaristia
É Deus que vem dentro de mim. Eu comungando a sua carne, eu me torno uma coisa só com Ele. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. A mesma coisa. Então, a sua palavra me ensinando essas grandes maravilhas do Pai. Cada sacramento, a crisma, a confissão, o matrimônio, a unção dos enfermos. Todos os sacramentos que Ele inventou justamente para fazer com que Ele esteja em momentos importantes da nossa vida dentro de nós. Mas Deus já fez tudo o que devia fazer. Agora depende de nós. Se eu não corresponder, tudo está sendo perdido. Não nos esqueçamos, a primeira vinda de Jesus foi assim, silenciosa, escondida, lá em Belém, numa gruta ali, no canto de uma casa, no fundo de uma casa onde estavam os animais. Pouca gente sabendo, os anjos começam a anunciar para os pastores, vêm lá os magos de longe, chegando, mas também não tem muito barulho. A segunda vez, e é isso que é importante, a liturgia então salienta essa segunda vez. E está aqui. Na segunda vez haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Vejam a diferença então da primeira vinda e agora o que vai acontecer no final. Então, as leituras de hoje, a primeira, por exemplo, salienta a primeira vinda de Jesus. Profeta Jeremias. O profeta Jeremias viveu em torno ao ano 630 até 560, sei lá, não está determinada, na Bíblia não tem a data de nascimento e de morte. Só sabemos que ele morreu no Egito, por causa está na Bíblia, mas quando nasceu e quando morreu, não. Mas quando ele atuou, isso nós sabemos. Então ele atuou muito nessa época, 605, 610, até 585. A atuação dele. Por quê? Ele foi enviado por Deus para Jerusalém para falar com os reis daquela época, com os soberanos, com o sinédrio, que eram as autoridades, com os sacerdotes, com o povo de Deus. Mandado por Deus, mas encontrou uma resistência enorme, perseguição, ódio, até querendo matá-lo. Então, nessa situação assim, ele está falando, cuidem-se, a situação está difícil, voltem para Deus, vocês estão se arrebentando. Não adiantou nada. Então aí vem a sua profecia. E a profecia que ele diz é o seguinte: naquela situação que depois, logo em seguida, 585, Jerusalém será destruída. Então, antes da destruição, decepcionado, principalmente com o rei que veio antes e o rei que estava ali, decepcionado, ele está anunciando: virão dias, diz o Senhor, em que farei cumprir a promessa de bens futuros para a casa de Israel e para a casa de Judá. Quem são essas duas casas? Ou que são essas duas casas? Então a casa de Israel se refere ao reino do norte e a casa de Judá se refere ao reino do sul. Só que nessa época, em 600, o reino do norte já quase não existe. A Samaria já tinha sido invadida, mas Nazaré ainda, a Galileia estava ainda em ordem, não, mas o reino já tinha sido bem dizimado. Mas ele está prometendo, então, e o reino de Judá, que era ali em torno a Jerusalém, que era e é ainda a capital, é Jerusalém. Então ele está dizendo que vai acontecer alguma coisa para esse reino dividido, mas Deus vai cuidar dos dois. Então, naqueles dias, naquele tempo, farei brotar de Davi a semente da justiça. Quem foi o Davi? Aquele rei que conseguiu unir todo o reino. Depois dele é que foi dividido. Ele viveu no ano 1000. No ano 1000, Deus, através do profeta Natã, disse para ele que alguém ia nascer dele, que ia sentar-se no seu trono e que teria um trono eterno. Natã, ano 1000. Ano 600,
o profeta Jeremias renova esta promessa, que alguém vai chegar e ele vai trazer o bem para a cidade e para o reino do norte e o reino do sul, para a casa de Israel e para a casa de Judá. Que fará valer a lei e a justiça na terra. Então Judá será salvo, portanto todo o reino do sul, e Jerusalém terá uma população confiante. O nome dele, o Senhor é nossa justiça. Porque o que estava acontecendo ali naquela época era justamente todo desrespeito às leis divinas. Mas ele, o seu nome é, o Senhor é nossa justiça. Isso está sendo anunciado pelo profeta Jeremias, primeira vinda. Jesus então vai falar da segunda vinda. Então na segunda vinda, ele está falando para os apóstolos, anunciando tudo isso, que ele vai chegar com poder e glória. Então vejam, de um lado o mundo está desmaiando, os homens desmaiam de susto. E Jesus diz essa frase, que é muito bonita. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, porque a libertação de vocês está próxima. Então ele virá, então com poder e glória para os seus, para premiar, para levar para o reino eterno, para fazer a felicidade. Levantem-se e ergam a cabeça, porque a salvação e a libertação está próxima. Mas para isso é preciso atender a dois apelos que estão feitos nas duas leituras. A segunda, São Paulo então está ensinando o seguinte, que Deus conceda a vocês que o amor entre vocês e para com todos aumente e transborde cada vez mais. Então, primeira coisa importante é que vocês se amem, mas se queiram bem, que vocês não se odeiem, não se ofendam, não se machuquem, mas se perdoem, se ajudem, estejam dispostos, não só entre vocês de São Paulo, mas para com todos. Então vocês vejam aqui a diferença que existe entre o que Jesus ensina e o que esses muçulmanos estão fazendo. É ódio, é destruição contra aqueles que não estão fazendo nada contra eles. Então é uma coisa impressionante, né? Em nome de Alá se vai matar. Alá é grande e morram. Onde se viu uma coisa dessas? Então o que São Paulo está dizendo é que nós vivamos este amor intenso. E depois, um pouquinho mais para baixo, ele está dizendo, vocês já estão vivendo assim, mas intensifiquem, para que quando o Senhor vier, vocês sejam premiados. Está aí. Que Ele confirme os corações de vocês numa santidade sem defeito aos olhos de Deus nosso Pai, no dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Isso está dizendo São Paulo. Portanto, é a nossa vida agora, aproveitando essa presença de Jesus no nosso meio, a divindade que se encarnou na humanidade. Mas tem mais, é aquilo que Jesus está dizendo então no Evangelho. Rezem. Portanto, fiquem atentos e rezem e orem a todo momento, a fim de vocês terem força para escapar de tudo o que está para acontecer e para vocês ficarem em pé diante do Filho do Homem. Então estaremos de pé para receber dele o abraço e a acolhida para o reino eterno. É isso que ele vai vir fazer. Então o tempo do advento agora é justamente a cor roxa, lembra esse tempo de meditação, de oração, leitura da palavra de Deus, sacrifícios, caridade, né? Vamos falar depois aí das cestas básicas. Então procure ajudar aqueles que precisam e que necessitam então de um auxílio maior. Mas o importante então é tomar consciência que Jesus está com a gente e aproveitar a presença de Jesus através dos sacramentos que Ele instituiu para poder, através deles, estar dentro de cada um de nós. Que isso então nos ajude a viver bem esse tempo do advento e sejamos santificados, não
pela primeira vez somente, não é? Mas fruto da primeira vez, santificados para acolhê-lo na segunda vinda. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. É o momento então das nossas preces. Nós ouvimos então o recado que nos foi transmitido através das leituras. Vamos pedir a devida ajuda ao Pai para colocarmos em prática tudo o que ouvimos. Advento quer dizer chegada. Jesus já veio, está no meio de nós e retornará. Para que, atentos à sua palavra, aproveitemos ao máximo, através da recepção dos sacramentos, a vida de Deus que Ele nos trouxe. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. No Evangelho, Jesus nos disse que Ele virá uma segunda vez, cheio de glória, para que, sendo discípulos fiéis, de cabeça erguida, esperemos alegres a salvação que está próxima. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que, a exemplo de São Paulo, sendo exemplo para nossos irmãos em atos que agradam a Deus, sejamos contados entre todos os seus santos. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que o Senhor nos dê um coração generoso, humilde e confiante, a fim de ter força para escapar de tudo o que irá acontecer na sua segunda vinda. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Tudo isso vos pedimos ao Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. As nossas mãos se abrem, mesmo na luta e na dor, e trazem pão e vinho para esperar o Senhor. Deus ama os pobres e se fez pobre também. Desceu a terra e fez pousada em Belém. As nossas mãos se elevam para, num gesto de amor, retribuir a vida que vem das mãos do Senhor. Deus ama os pobres e se fez pobre também. Desceu a terra e fez pousada em Belém. As nossas mãos se encontram na mais fraterna união. Façamos deste mundo a grande casa do pão. Deus ama os pobres e se fez pobre também. Desceu a terra e fez pousada em Belém. As nossas mãos sofridas nem sempre têm o que dar, mas vale a prova
prossegue a lutar. Deus ama os pobres e se fez pobre também. Desceu à terra e fez pousada em Belém. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, o Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Recebei, ó Deus, estas oferendas que escolhemos entre os dons que nos destes, e o alimento que hoje concedeis à nossa devoção, torne-se prêmio da redenção eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, no prefácio, nós vamos salientar bem as duas vindas de Jesus, mas reforçando a segunda. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Revestido da nossa fragilidade, Ele veio a primeira vez para realizar seu eterno plano de amor e abrir-nos o caminho da salvação. Revestido de sua glória, Ele virá uma segunda vez para conceder-nos em plenitude os bens prometidos que hoje, vigilantes, esperamos. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, cantando a uma só voz. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Deus do universo, a vós o louvor. Os céus e a terra proclamam vossa glória, hosana nas alturas. Que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Bendito é o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos
para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças esse sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita, para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, o São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja enquanto caminha neste mundo. O vosso servo Papa Francisco, o nosso Bispo Celso Antônio, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que já partiram desta vida, de modo particular Everton Marcelino do Carmo, 7º dia, José Nilson Costa, 3º dia, aniversário de morte de Ana Felícia, também Lourdes Prete Gregório, Luciano Rissato, Rosina, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso De cada dia nos dai hoje, perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos:
Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus como o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudemo-nos então uns aos outros na paz de Jesus Cristo. Paz, paz de Cristo, paz, paz que vem do amor, te desejo, irmão. Paz que a felicidade de ver em você, Cristo nosso irmão. Se algum dia na vida você de mim precisar, saiba que eu sou seu amigo, pode comigo contar. O mundo dá tantas voltas, a gente vai se encontrar. Quero nas voltas da vida a sua mão apertar. Paz de Cristo, paz, paz que vem do amor, te desejo, irmão. Paz que a felicidade de ver em você, Cristo nosso irmão. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue do Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Sangue do Cristo. Corpo e sangue do Cristo. Sangue do Cristo. Corpo e sangue do Cristo. As colinas vão ser abaixadas, os caminhos vão ter mais fulgor. O Senhor quer as vidas ornadas para a festa da vida e do amor. Vem, Senhor, vem salvar teu povo, Deus conosco, Emmanuel. Neste plano, um mundo novo, que é teu povo, Deus fiel. Cristo. Corpo de Cristo. Vão brotar em desertos mil fontes, e canteiros de paz vão regar. Também vidas em luz de horizontes, na luz viva do céu vão brilhar. Vem, Senhor, vem salvar teu povo, Deus conosco, Emmanuel. Neste pão, um mundo novo,
Nosso Deus vem plantar a justiça neste mundo de sonhos tão vãos e banir para sempre a cobiça que destrói sempre a vida de irmãos. Vem, Senhor, vem salvar teu povo, Deus conosco, Emanuel, neste pão, o mundo novo, que é teu povo, Deus fiel. Não impérios de morte reinando, só gerando caminhos de dor. O Senhor quer a vida ostentando o troféu sempre eterno do amor. Vem, Senhor, vem salvar teu povo, Deus conosco, Emanuel, neste pão, o mundo novo, que é teu povo, Deus fiel. A chegada de Deus aguardando, eis um povo em caminhos de luz, e com ele o Senhor caminhando, para a casa do Pai o conduz. Vem, Senhor, vem salvar teu povo, Deus conosco, Emanuel, neste pão, o mundo novo, que é teu povo, Deus fiel. As colinas vão ser abaixadas, os caminhos vão ter mais fulgor. O Senhor quer as vidas ornadas para a festa da vida e do amor. Vem, Senhor, vem salvar teu povo, Deus conosco, Emanuel, neste pão, o mundo novo, que é teu povo, Deus fiel. Vão brotar em desertos mil fontes, e canteiros de paz vão regar. Também vidas sem luz de horizontes, na luz viva do céu vão brilhar. Vem, Senhor, vem salvar teu povo, Deus conosco, Emanuel, neste pão, o mundo novo, que é teu povo, Deus fiel. Nosso Deus vem plantar a justiça neste mundo de sonhos tão vãos e banir para sempre a cobiça que destrói sempre a vida de irmãos. Vem, Senhor, vem salvar teu povo, Deus conosco, Emanuel, Neste pão, o mundo novo, é teu povo, Deus fiel. Oremos. Aproveite-nos, ó Deus, a participação nos vossos mistérios e fazei que eles nos ajudem a amar desde agora o que é do céu
e caminhando entre as coisas que passam, abraçar as que não passam, por Cristo nosso Senhor. Amém. Queiram sentar-se. Primeiro de tudo, um pequeno comercial religioso também. As irmãs franciscanas, elas trabalham com a Caritas e trabalharam aqui, e trabalham aqui na diocese há uns 40 anos. Eu não tenho bem preciso a data que chegaram aqui. Mas agora, então, a superiora geral, com as suas assessoras, então vão transferir as irmãs daqui para um lugar onde seja mais necessária a presença delas na evangelização. Estão indo, então, para um lugar onde não tem onde morar, não tem onde ficar. Mas ela tem as casas delas aqui. Elas têm um apartamento pequeno em Londrina, onde estão as irmãs também lá. E fica perto da UEL. É pequeno, se por acaso alguém quiser, então, se interessar, comprando lá. E aqui, atrás do Mufato, ali perto, tem uma área assim, bastante grande, e que pode até servir para a escola, se alguém desejar também nesse sentido. É a casa delas, então se por acaso alguém se interessar, querendo comprar, elas então irão vender para construir lá onde elas vão trabalhar. Naturalmente que o mercado não está assim tão bom para elas, está bom para quem precisar agora, né? Também mais baixo então o valor. Depois, com relação à psicopedagoga, os senhores já sabem, o grupo de oração Amigos em Ação está, né, o Barreto aqui presente, então está começando as atividades para as cestas básicas para este ano. É o 10º ano já que estão trabalhando. E já tem acontecido milagres aí, né, chegando a vender, quanto foi o máximo? 1.600 cestas? 1.600 cestas. Então o valor de uma cesta está em R$50. Se por acaso quiserem nos ajudar, então pode comprar a cesta também, ou então trazer o dinheiro que nós temos a maneira de fazer. Não se esqueça de colocar na cesta os nossos panetones, né? O chocotone, que nossa, é muito bom. O que mais? Acho que esses avisos agora são muito importantes, já falamos deles, mas vamos recordar. Começa o ano da misericórdia. O Papa Francisco, ele está preocupado justamente com a nossa conversão, que nós nos voltemos para Deus. E ele então publicou o documento, né, anunciando esse ano da misericórdia que começa dia 8. E nesse documento ele salienta quanto Deus é misericordioso, quanto Deus é paciente, quanto Deus nos ama e quer nos perdoar. E o perdão de Deus é gratuito. Basta então a confissão e a fazer a confissão e depois a promessa. Vou me esforçar para não pecar mais. É isto que deve acontecer, não é, Ana? Então a abertura vai ser dia 8, terça-feira, na missa. A missa de terça-feira é às 18h15, mas nessa terça-feira, dia 8, vai ser ao meio-dia, porque às 8, no dia 8, vai ser ao meio-dia, porque à tarde nós estaremos lá em Novo Itacolomi para celebrar o Jubileu de Ouro do Padre Pedrinho. Então Dom Celso vai estar lá também. Eu acredito que Dom Celso estará presidindo a missa do meio-dia aqui na Catedral no dia 8. Agora no dia 13, domingo, nós vamos fazer junto com o Santo Padre lá em Roma e todas as catedrais do mundo. O Papa pediu isto, que em todas as catedrais se abrisse a porta para a celebração do início do ano jubilar. Então nós vamos abrir na missa das 19h30. Acabada a missa das 18 horas, fechamos a catedral e depois vamos ficar na praça e aí às 19h30 nós vamos então abrir a porta com o rito já estabelecido e com isso iniciamos o ano jubilar. Aproveitemos, tem muita gente que não se confessa, né? Acha que não precisa.
Não se esqueçam do que diz Jesus para os apóstolos: a quem vocês perdoarem os pecados, serão perdoados. A quem vocês não perdoarem, não serão perdoados. E a gente então, recebendo o Espírito Santo, tem esse poder. Eu posso perdoar o pecado de todo mundo, até do Papa. Só tem um desgraçado que eu não posso perdoar o pecado, que sou eu mesmo. Então eu tenho que ir atrás de outros, né? Para receber o meu perdão. E então, nesse momento, o Papa está insistindo para que nós nos reconciliemos e manda um recado até para criminosos. É o momento. E para corruptos. Eu não sei se ele sabia alguma coisa do Brasil, mas para os corruptos, assim, esse é o momento, porque o pecado de você é bravo. Então aproveite agora e, né, peçam a paz, peçam o perdão ao Senhor. Confissões, então, já vamos então nos preparar para as confissões. Então, no dia 3 agora de dezembro, a primeira paróquia na qual vamos atender as confissões será a paróquia Cristo Rei. E na catedral nós temos 2 dias, dia 21 e dia 22. É uma segunda e uma terça-feira. Então, nesses 2 dias, nós vamos ter a confissão à noite. Mas no primeiro dia, segunda-feira, vamos ter durante o dia todo. Então, das 9 às 11, depois das 3 às 5. E depois à noite também. Se por acaso vocês estiverem franco para a gente colocar então na cesta básica, a gente agradece. Chega. Crianças, 48. Ó. Então tá bem, vamos então encerrar. Mas antes de encerrar, nós vamos acolher mais uma criancinha que vai chegar. Vai ser batizado hoje. É o Ricardo, ó o nome do menino aqui, ó. O papai aqui trabalhou pro nome, hein? Ricardo Williams Gabriel Santos Paulo Filho. Este sim, aqui é nome, hein? Ricardo Williams Gabriel Santos Paulo Filho. Acolhemos então o Ricardo Williams. É da salinha? Ah, é da salinha também, já está bem. Bem, vamos então agora encerrar com a bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A missa terminou. Um bom domingo a todos, um bom almoço. Iniciem bem o tempo do advento. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Agradecemos a todos que nos acompanharam através da internet e desejamos a todos um bom início de semana. Por gentileza, deixar os folhetos no canto dos bancos. Obrigado. Tempo de esperança e de viver, tempo de ser novo e renascer. Eis que uma criança já se anuncia dentro de Maria, o céu conosco está. Tempo de esperança e de alegria, vamos esperar que o Senhor virá. O libertador já vem, o libertador já vem. Como esperava o povo hebreu, o Senhor do povo não se esqueceu. Eis que uma criança já se anuncia dentro de Maria, o céu conosco está. Tempo de esperança e de alegria, vamos esperar que o Senhor virá. O libertador já vem.